Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema, né, para o seu acompanhamento, para o seu esclarecimento, para também o seu debate junto às pessoas que fazem parte da sua comunidade, da sua empresa, na sua vizinhança, né? E hoje, nesta segunda-feira, nós vamos tratar de um tema após o Dia das Mães. Vamos falar justamente de um tema que afeta a todos nós, que trata de mães e filhos antirracistas. Qual a importância, né, de mães e filhos antirracistas para uma sociedade antirracista? Uma consultoria especializada em diversidade propõe um desafio para as mães que querem criar, educar e preparar seus filhos para um mundo mais igualitário. E está conosco aqui para falar já sobre esse assunto a Cacá Rodrigues e a Renata Torres, que são fundadoras da Diva Diversidade Agora e especialistas também, elas são em diversidade. Tá certo? Já nós vamos bater esse papo com elas. Antes, os recadinhos aqui dos nossos apoiadores, Radar Paulista na TV, que tem os apoios de Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento para verde e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer. Mais informações você encontra também no aplicativo Facebook www.maisespacolazer, facebook.com/maisespacolazer, tudo junto, tá certo? Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações também você encontra no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E também a nossa equipe aqui super profissional da BCC Television, com a Luciana, com o Verão, com o Márcio, o Bernardo, a Betânia, todos aí prontos para lhe atender no site www.bcctelevision.com.br, e que você também pode fazer a sua entrevista, o seu material, né, de divulgação, o seu programa institucional. É só entrar em contato aqui com a BCC Television. Lembrando que nós estamos também todos os dias na Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, e também na Rádio Universal de Santos, nos aplicativos de rádio, radios.net, TuneIn, também no www.radiotrianon.com.br e nas redes sociais Facebook e Instagram. Às 18 horas, das 18 às 19, o programa Radar Paulista, jornalístico diário, que você acompanha também pela rádio, pelas redes sociais e pela televisão. Tá certo? Bom, então vamos trazer aqui as nossas convidadas de hoje. Como eu disse, a Cacá Rodrigues e a Renata Torres, que são fundadoras da Diva Diversidade Agora e especialistas em diversidade. Muito boa tarde, muito boa noite, porque o programa também entra à noite pela Rádio Trianon, e muito honrados aqui com a presença de vocês no Radar Paulista na TV. Obrigada, Renato. Boa tarde, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão importante para todos nós, né? Muito prazer e obrigada pelo espaço para a gente trazer aí esse diálogo sobre um tema que é importante para a sociedade, né? A gente está trazendo aí esse foco, né, por conta do Dia das Mães, para chamar a atenção das mães para esse tema, mas é importante a gente dizer que essa sociedade antirracista é uma responsabilidade de todos nós. Sem dúvida. E aí, eu pergunto para vocês, né, justamente nesse início, para a gente dar o pontapé inicial aqui da nossa entrevista, e para que as pessoas entendam também, de uma forma muito clara, objetiva, didática, o que é ser antirracista na nossa sociedade. Primeiro, a gente precisa entender, né, reconhecer a existência do racismo, que eu acho que é o primeiro desafio na nossa sociedade. A gente já diversas pesquisas feitas aqui no Brasil apontam para as pessoas dizerem que existe racismo no Brasil, mas ao mesmo tempo não se reconhecem como pessoas que têm práticas racistas, não se reconhecem como pessoas racistas. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente entender o que é essa estrutura racializada de poder que a gente tem estabelecida na nossa sociedade, que privilegia o acesso de pessoas brancas a determinados espaços e direitos e oportunidades, né, enquanto afasta pessoas não brancas, porque daí a gente abre também o leque, não só para a questão do racismo
relacionado às pessoas negras, mas também indígenas, orientais e estrangeiras, né, de todas as etnias, e afasta essas pessoas desses espaços de oportunidade e poder. Então, acho que esse é o nosso primeiro desafio, entender que existe uma estrutura de poder estabelecida que privilegia determinado grupo em detrimento de outros a acesso às oportunidades. E ser uma pessoa antirracista diante desse contexto é justamente reconhecendo, agir de maneira a diminuir o impacto que essa estrutura que está estabelecida exerce sobre a experiência social dessas pessoas não brancas, né? Então, a gente poderia estar falando aqui de líderes que apoiam ações afirmativas dentro das suas organizações, de pessoas, como a gente trouxe nesse texto, né, sobre o papel da educação, né, mães antirracistas, né, pessoas que educam os filhos para reconhecer o valor da diversidade, ao invés de praticar preconceito e discriminação racial. Educadores também, né, levarem esse tema, né, e transformar também a visão da educação sobre pessoas descendentes de africanas, que a gente tinha muito, né, aquele olhar de são escravos, né, e não são escravos, são pessoas que foram escravizadas durante séculos e tiveram os seus direitos roubados nesse período e continuam tendo em determinadas situações e condições. Então, acho que a prática, o antirracismo é a prática de se combater os efeitos da estrutura racializada de poder que a gente tem estabelecida na nossa sociedade. Acho importante também, Renato, complementando um pouquinho o que a Cacá trouxe, sobre a perspectiva de uma pessoa branca que vem de um histórico de privilégios, entender que absolutamente todas as pessoas têm um papel fundamental, né, alguma contribuição a fazer dentro de seus espaços, onde nós estamos, nós ocupamos, nessa luta antirracista. Então, onde quer que seja, no seu trabalho, na sua casa, na sua comunidade, na universidade, nos círculos que você frequenta, perceber, né, a presença desse racismo estrutural. Por que será que em restaurantes onde eu frequento só existem pessoas negras, talvez, prestando serviço, servindo, e não frequentando o restaurante como as demais pessoas ali, né? Fazer o famoso teste do pescoço, né? Que é em qualquer lugar que você entra, você virar o pescoço de um lado, virar o pescoço do outro e perceber quantas pessoas negras estão aqui. Por que será que só tem maioria de pessoas brancas? Se questionar, né? E fazer com que esses questionamentos sejam motivadores de busca de informação. Será que eu tenho alguma coisa a contribuir para mudar essa realidade? Então, ser antirracista, antes de tudo, é buscar informação do porquê estamos numa sociedade que é constituída, como a Cacá falou, sob a temática do racismo, e o que eu posso fazer para contribuir para que isso mude. Agora, essa educação antirracista, ela começa em casa, na escola, no bairro em que a pessoa mora? Onde que ela começa? Ela começa, acredito que em casa, mas é uma combinação, né? Existe aí uma integração entre as ações da família e as ações da escola. Porque a gente fala muito, né, que criança ela aprende muito pelo exemplo, né? Pelo exemplo dos seus pais. O que ela vê os pais comendo é provavelmente o que ela vai se interessar em comer. Então, o que ela ouve os seus pais falando é o que ela vai entender que é o certo, que é o que ela tem que assimilar. Então, uma educação antirracista começa em casa, né, através da conversa, através de colocar, né, a criança diante de informações que existem, né, etnias diferentes, que existem diferenças entre as pessoas, e aí
extrapolando um pouquinho a questão da raça e levando também para outras dimensões de diversidade, seja diversidade de gênero, diversidade de orientação sexual, trazer para a criança as informações de que as pessoas são diferentes e que elas precisam ser respeitadas em suas diferenças é fundamental desde que a criança é muito pequenininha, porque ela vai crescer sabendo respeitar as diferenças, sabendo que é natural que as pessoas sejam diferentes. Agora, o papel da escola também é fundamental, porque eu não sei, né, muitas pessoas podem não saber, mas existe uma lei no Brasil vigorando desde 2003 que obriga o ensino na escola, no currículo escolar, a presença, né, de história africana, história afro-brasileira. Mas apenas 1/3 das escolas no Brasil seguem essa lei. Então, se na escola, né, as crianças têm a oportunidade de entrar em contato com essa informação, imagina o impacto que isso vai trazer tanto para crianças negras, crianças pretas, que automaticamente vão conseguir se sentir muito mais representadas dentro da sala de aula, ouvindo sobre sua ancestralidade, sobre sua história, e também para crianças brancas que vão entrar em contato com uma história completamente diferente do que a gente normalmente, né, escuta. Então, assim, essa combinação entre família e escola é essencial para que uma educação antirracista seja bem-sucedida. Tá certo. Agora, vamos supor, e claro, vamos supor não, e é realidade, né, de que muitos jovens não tiveram essa educação, não tiveram, inclusive dentro da casa em que moram, esse tipo de conscientização com relação ao antirracismo. Como é que se cria uma nova cultura? Como é que se cria essa educação, por exemplo, para os adolescentes que tiveram e que não tiveram, né, essa educação dentro das suas casas, dentro das suas famílias? E essa pergunta é importante e tem a ver um pouco com o que eu queria complementar da fala da Renata na resposta anterior, que é a educação, que é uma educação também subjetiva, né, pelo aprendizado do nosso contexto. Então, por exemplo, não adianta só eu falar sobre a importância da diversidade se no meu círculo de relacionamento não existem pessoas diferentes. Porque, se eu, por exemplo, né, se eu tenho ali uma criança, faço parte de uma família branca, tenho uma criança ali que eu estou educando para valorizar a diversidade, mas em todos os ambientes que eu frequento, nos meus círculos de amizades, nas minhas relações profissionais, eu só tenho pessoas parecidas conosco, esse meu filho ou minha filha só vê pessoas negras se relacionando comigo em condição, por exemplo, de prestação de serviços menos qualificados, né? Ali como a babá, como a faxineira, como o segurança, o motorista, ou na escola, se eu não tenho professores, coordenadores de outras etnias que não brancas, mas eu tenho a merendeira, mais uma vez a faxineira, o segurança, né, ocupando esses postos como pessoas negras, eu estou, de alguma maneira subjetiva, ensinando que existe um lugar para pessoas brancas e um lugar para pessoas negras. Então, rever o nosso comportamento na prática, dos nossos grupos com quem a gente se relaciona, também influencia nesse processo de aprendizagem para o valor da diversidade. Em relação aqui aos adolescentes, né, que não tiveram essa oportunidade, tanto de ter essa educação objetiva na escola, né, como matéria, como conteúdo, e nem tiveram pais conscientes para a importância e valor da diversidade, né, e precisam, né, de alguma maneira aprender, eu acredito que a gente tem formas, né, de influenciar, principalmente através das mídias, tanto canal aberto ainda, né, porque a gente às vezes pensa que com a questão da internet essa influência da TV se reduz, mas a gente vê que não é verdade, alguns programas têm aí uma grande influência ainda na vida dos jovens, né, da TV aberta, as próprias redes sociais também são canais onde a gente pode estar trazendo essa temática e mostrando a importância da inclusão e da representatividade. As próprias organizações, né, que é o nosso público de atuação na Diversidade Agora,
porque quando a gente leva esse tema para dentro das organizações, a gente está influenciando ali pais e mães que não tiveram esse conhecimento antes, mas que estão tendo a oportunidade de refletir sobre a questão da diversidade racial, sobre o valor da diversidade racial dentro da organização, mas também dentro da sociedade. Isso também transforma a forma como essas pessoas se relacionam e comunicam esses temas para os filhos. Então, é a gente olhar, né, como responsáveis pela construção dessas novas gerações, né, pela educação dessas novas gerações, quais são os pontos de influência que essas pessoas elas estão vivendo dentro do seu dia a dia, dentro da sua realidade, para que a gente possa incentivar essa percepção de que, na verdade, a gente não é uma sociedade branca, nós somos uma sociedade composta, em sua maioria, por pessoas negras. 56% da população brasileira, no último censo, se autodeclara como negra. Então, a gente precisa começar a mostrar mais isso nas produções culturais, nos filmes, novelas, nas séries, nos TikToks da vida, né, que hoje também influenciam muito a educação desses jovens, e trazer também essa consciência para os pais através das organizações e instituições públicas também. Bom, então vamos trazer o assunto no sentido do que nós, em termos de país, né, em termos de direitos civis, avançamos ou regredimos. O que você pode dizer com relação a isso, Renata, haja vista que nós, hora ou outra, acompanhamos aí algumas cenas deprimentes, para dizer o mínimo, aí às vezes em jogos de futebol, por exemplo, torcedores adversários fazendo alusões a macacos quando se referem a pessoas negras. E outras situações realmente que são lamentáveis, né? O que você tem a dizer com relação? Isso, infelizmente, é uma espécie de chacota extremamente negativa, né, que é utilizada como ofensa, né? E acredito que aí eu gostaria que você falasse, né, sobre a questão até que ponto a justiça também pode contribuir nesse sentido. Bom, sobre a primeira parte da pergunta, né, sobre o quanto que nós evoluímos e o quanto que nós regredimos. Acho que ao longo, né, aí dos últimos 20 anos, nós tivemos grandes avanços em relação a oportunidades, principalmente de acesso a uma educação, né, de qualidade para grupos subrepresentados, especificamente falando de grupos étnicos, com a questão da lei das cotas, que conseguiu, né, colocar na universidade uma quantidade muito maior de pessoas que até então não conseguiam ter acesso a uma educação de ensino superior, não conseguiam passar, né, dentro de geração a geração, mudar ali a história de suas famílias. Então, ao longo, né, desses últimos anos, em função desse acesso, nós vemos uma grande quantidade de pessoas negras se formando como médicos, como engenheiros, como advogados, coisas que eram impensáveis, né, até alguns anos atrás. Ao mesmo tempo, a gente vê, né, num passado mais recente, uma prática ou uma manifestação cada vez maior de pessoas, né, racistas, se sentindo com mais liberdade ou mais à vontade para demonstrar, né, seu preconceito, suas práticas racistas. E isso, infelizmente, né, culmina com alguns episódios como esse que você acabou de comentar, Renato, em jogos de futebol, que não acontece só aqui no Brasil. A gente sabe que é um ambiente que tem muito disso também em outros lugares, não é? Das pessoas se sentirem ali no direito ou livres e à vontade para manifestarem questões racistas contra jogadores negros. É crime, né? É crime. Aqui no Brasil, isso é crime. Existe uma lei que criminaliza práticas racistas.
Se essas pessoas forem identificadas e forem processadas, elas podem ir presas. Então, eu acho que é uma questão realmente de conscientização para que esse tipo de situação não seja mais tolerado. E a gente vê, aí dando continuidade na questão dos avanços, à medida que esse tema vai criando mais consciência dentro da sociedade, e a gente atribui muito dessa consciência às lutas recorrentes do movimento negro do Brasil, que nunca deixou de existir, né? A gente muitas vezes pode ouvir, não existe mais reivindicação do movimento negro pelas conquistas. Isso é mentira. O movimento negro continua muito atuante, e essa indignação, né, que cada vez mais a gente vem percebendo à medida que essas manifestações acontecem, é fruto de uma luta incessante, né, contra o racismo estrutural, contra práticas discriminatórias e contra manifestações públicas, né, de pessoas que são preconceituosas. A gente vê isso, por exemplo, acho que 1 ou 2 semanas atrás, um episódio no metrô, né, onde uma mulher branca estava dentro do vagão do metrô, acho que em São Paulo, e uma mulher negra encostava sem querer o cabelo dela nessa pessoa branca, porque estava muito cheio, e essa pessoa branca vira e fala que estava podendo ser contaminada, né, através do contato do cabelo dessa moça negra. Imediatamente as pessoas todas se indignaram com isso e não permitiram que essa mulher branca saísse dali enquanto a polícia não chegasse. Então, eu atribuo essa indignação e essa ação, que é o mais importante, ao resultado, não é, de se poder discutir, de se poder tratar do assunto hoje de uma maneira com muito mais veemência e respaldado na legislação, porque é crime, ela precisa responder por esse ato, não é? Só que até então as pessoas estavam acostumadas a fazer isso e nada acontecer. Não vai acontecer nada comigo. Isso mudou, isso é um avanço. Vai acontecer, é crime e você pode ser preso. É isso aí. Teve também, aproveitando, um vereador esses dias aqui em São Paulo que disse em uma conversa que foi gravada, né, ele que teria dito, o Camilo Cristófaro, que numa das afirmações dele, para responder a um erro de uma determinada pessoa lá da Câmara Municipal, a seguinte expressão: isso é coisa de preto, né? O que realmente, e nós estamos falando de uma autoridade, né? De uma autoridade, de um vereador, quer dizer, são essas coisas. E aí eu trouxe o tema do futebol também, porque eu acho o futebol muito educativo, né? Muito enraizado na nossa cultura, e quando o futebol, a política e pessoas, como você acabou de dizer, como exemplo, né, uma pessoa no vagão do metrô fazendo esse tipo de comentário, são elucidativos sobre a questão do racismo, né, no Brasil. E aproveito, eu vou fazer uma pergunta, mas gostaria que vocês comentassem no próximo bloco, que nós vamos fazer aqui um breve intervalo com relação à morte do George Floyd, né? Até que ponto a morte do George Floyd pela polícia americana lá em Minneapolis, no final de maio do ano passado, estimulou o que pode ter sido o maior movimento social da história dos Estados Unidos, né? E até que ponto isso chega até a gente. E aí eu peço que vocês façam os seus comentários e tal no próximo bloco, tá bom? Vou pedir aí, você, internauta, telespectador e ouvinte aqui que nos acompanha também pela Rádio Trianon, aguarde aí um pouquinho que a gente já volta com o Radar Paulista na TV. Até já!
estamos de volta com o Radar Paulista na TV, nesta segunda-feira, tratando do tema mães, filhos, família, sociedade antirracista, como chegar, né, a uma sociedade antirracista. Está conversando conosco, estão aqui conosco a Cacá Rodrigues e a Renata Torres, que são fundadoras da Diva Diversidade Agora e especialistas em diversidade. Eu havia comentado sobre a morte de George Floyd pela polícia americana, final do ano de maio do ano passado, o que teria estimulado o maior movimento social da história dos Estados Unidos. Vocês acreditam que esse movimento trouxe reflexos reais para o Brasil? Com certeza, Renato. Principalmente porque a gente se acostumou no Brasil a ver a morte de pessoas negras, tanto causado pela polícia aqui, né, quanto pela própria sociedade, como foi o caso do João Alberto, naquele caso no estacionamento do Carrefour, né? Então a gente passou a normalizar esse genocídio da população negra no Brasil. E quando acontece esse movimento do George Floyd lá fora e gera toda aquela reverberação mundial, né? O movimento Black Lives Matter se fortalece naquele momento, muitos protestos concentrados ali em Minneapolis, mas que se espalharam pelo mundo e que abriram também os olhos, né, dos líderes de grandes organizações multinacionais para a importância de trazer, né, mais o tema da inclusão racial para dentro dos ambientes organizacionais. Isso traz um reflexo para o mundo inteiro, mas para o Brasil especificamente, porque o Brasil é a maior população de pessoas afrodescendentes fora do continente africano, né? Então, a gente vive no dia a dia essa questão dos embates raciais, só que aqui de forma um pouco, às vezes, velada, né? Até sobre o que vocês trouxeram antes a respeito da questão do crime, né, de racismo no Brasil, eu sou um pouco crítica em relação à forma como a gente estruturou essa lei contra o racismo, porque a privação de liberdade, que seria a penalidade prevista em lei, né, para as pessoas racistas, ela é o nível máximo de penitência que a gente tem aqui na nossa jurisdição, né, no nosso jurídico do Brasil, né? A gente não tem pena de morte, por exemplo, como em alguns outros países. Então, a privação de liberdade é o máximo. E o que acontece, que a gente vê aqui na prática, é que não acontece muita coisa, né? Então, tem ali um burburinho quando acontece uma situação de um preconceito, de uma discriminação racial, mas quando vai para o judiciário, acaba que, tudo bem, vamos deixar passar, e a maioria dos casos que vão para o judiciário não tem efetivamente uma punição. Então, eu estava pensando aqui, refletindo sobre o que a gente estava falando antes, às vezes, se a gente, de repente, reformasse essa lei, né, como a gente fez, por exemplo, para educar as pessoas a usar o cinto de segurança, né, que a gente colocou ali uma penalidade no bolso das pessoas, com multas altas para quem não cumpre a legislação de trânsito. Talvez, se a gente fizesse um paralelo para essa educação antirracista aqui no Brasil, a gente tivesse mais possibilidade de cumprir efetivamente a lei e de ver o efeito dessa lei na educação das pessoas que se recusam, através de expansão de consciência, a ter um olhar diferente para a diversidade. Mas, independente dessa questão aqui que a gente tem, que é uma questão estrutural também para a gente desenvolver, o efeito George Floyd, ele é um efeito muito claro. Até a gente tem um gráfico que a gente pesquisou aqui na Diversidade Agora, sobre o impacto de aumento de pesquisa sobre inclusão racial após final de maio, que foi quando aconteceu o assassinato do George Floyd, né? Então, a gente vê que no Google dispara ali as pesquisas sobre como fazer, né? Como trabalhar essa questão de antirracismo e de inclusão racial nas organizações. Então, realmente tem um impacto muito forte, influencia, mas ainda é um primeiro passo. A gente tem uma longa jornada pela frente de educação. E com a experiência de vocês que prestam consultoria a empresas que justamente também gostariam
de fazer esse trabalho de inclusão, de maior respeitabilidade pelas camadas menos favorecidas e tudo mais, e, claro, a política antirracista também. Como é que você tem visto e levado vocês, né, essa política para as empresas? Como é que as empresas absorvem esse trabalho? Essa é uma pergunta importante, Renato, porque, como a gente já comentou aqui, né, as empresas elas são parte, né, desse ecossistema de transformação da sociedade. Então, normalmente, quando a gente vai falar sobre ações, né, para que a diversidade e a inclusão passem a fazer parte da cultura da empresa, a primeira coisa que a gente procura entender é qual é a visão da liderança, principalmente da alta liderança dessas empresas, em relação a essa questão. Porque essa transformação ela não vai acontecer enquanto, né, essa liderança não estiver engajada, não de fato entender o valor que a diversidade e a inclusão vão trazer, né, para a organização, tanto do ponto de vista de negócio, como do ponto de vista de clima organizacional, né? A gente sabe que, a partir do momento que uma organização se torna mais diversa e inclusiva, os resultados de negócio melhoram, né? Ali, a lucratividade da empresa, ela melhora, mas, para além disso, né, as pessoas passam a trabalhar de maneira muito mais motivada, muito mais engajada, com muito mais potencial de realização de inovação, e tudo isso junto faz com que essa empresa, essa organização, tenha condições de ser sustentável, né? O negócio tenha condição de perdurar por muito mais tempo. Então, a nossa abordagem, ela começa através do engajamento da alta liderança. A gente sabe que muitas empresas começam, muitas vezes, a atuar nessa área de diversidade e inclusão com ações pontuais, uma palestra, um workshop de informações a respeito do tema para os seus colaboradores. Algumas até se organizam através, né, de comitês de diversidade. Então, tem o comitê racial, tem o comitê de gênero, tem o comitê LGBTQIA+, onde pessoas que pertencem a esses grupos se reúnem para discutir o que é importante para elas e tudo mais. Mas, enquanto a liderança não estiver dentro desse contexto, puxando essa agenda, direcionando estrategicamente o tema de diversidade e inclusão como qualquer outro objetivo estratégico da empresa, a gente entende que essa pauta não avança e os objetivos, né, que a gente acabou de mencionar aqui acabam não sendo atingidos. E como se age com essas lideranças, muitas vezes lideranças que têm um potencial técnico gigantesco, mas que, em função desse, às vezes, aquelas piadinhas, né, grosseiras, preconceituosas, e aí a empresa fica ali sem saber o que fazer, né? Uma liderança boa para a empresa, no sentido até de, vamos dizer, produtividade, de criar formas ali de fazer com que a empresa gire muito bem no mercado, eu quero dizer, mas tem esse foco de preconceito. Como é que se lida com esse problema dentro da empresa? A gente gosta de mostrar dados e fatos, né? A gente sempre fala que contra dados não há argumentos. Então, nosso trabalho começa fazendo um mapeamento do nível de cultura inclusiva e segurança psicológica dentro das organizações. Fazendo um paralelo aqui com o tema que a gente trouxe, né, da questão da educação antirracista, o papel das mães e das escolas na educação das crianças, dentro das organizações, os líderes são essas mães e professores, né? São eles que dão o tom ali da cultura, do que pode, o que não pode, né? O que é uma piada, o que é uma brincadeira, o que é um bullying, né? Que na organização a gente vai chamar de assédio, de preconceito, né? Então, o que a gente trata como bullying na escola, dentro da organização, a gente tem a questão do preconceito, do assédio moral e do assédio sexual, e é a liderança que vai dando esse tom de como sustentar uma cultura que seja respeitosa, que seja inclusiva, né?
Então, a gente gosta de fazer esse mapeamento, onde a gente faz uma pesquisa que mescla um censo demográfico com uma análise de segurança psicológica dos times, e eu mostro para essa liderança o impacto que as piadinhas trazem para o bem-estar dos seus colaboradores, que os assédios, que a falta de percepção de inclusão também geram na capacidade desse colaborador estar ali entregando o máximo do seu potencial. Porque uma coisa que a gente tem refletido muito nas organizações nos últimos tempos, principalmente depois que se fortalece a importância, né, de trabalhar uma pauta de sustentabilidade, é justamente que aquela liderança no padrão antigo de comando e controle, que tinha uma capacidade técnica de pressionar o resultado das suas equipes e que gerava resultado, ela não é uma liderança que é boa para um negócio que se pretende ser sustentável, né? Então, ela não é sustentável porque as pessoas... os colaboradores com potencial, né, eles querem ser respeitados, eles querem se conectar com propósito, eles querem ter autonomia. E se eu estou dentro de uma organização, percebo que não tenho isso, né, a gente vê várias pesquisas dizendo que as pessoas elas não se demitem do seu trabalho, mas se demitem do seu chefe, quando a pessoa ali em posição de liderança se comporta como chefe, não como líder, a gente vê as empresas perdendo os talentos. Então, isso não é bom para o negócio no longo prazo. Por isso que a gente gosta de fazer primeiro essa pesquisa, porque daí a gente conversa com o líder e mostra para ele o impacto de como que seria, né? Como está sendo a experiência do colaborador na realidade atual e o que pode vir a ser caso ele trabalhe valores de uma liderança mais consciente e conectada, onde a gente vai falar aí de respeito, de inclusão, de colaboração e até de compaixão, que é um tema que a gente está agora, né, vendo cada vez mais a gente podendo falar dentro dos ambientes organizacionais. Tá certo. Bom, Renata e Cacá, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, né? O papo está muito agradável e muito elucidativo, vamos dizer assim, né? Até para que a gente possa entender, né, como também traduzir isso na prática do nosso dia a dia. Eu gostaria que vocês, para encerrar, comentassem sobre o que nós falamos e as suas mensagens finais aqui para o Radar Paulista na TV. Olha, eu gostaria muito de agradecer aqui, Renato, a oportunidade de trazer, né, para a audiência, né, de vocês, do Radar Paulista, esse tema. É algo que a gente quer ver cada vez mais, né, tendo espaço de debate, de conversa. Não é uma via única, não é uma questão da gente, né, trazer um tema de forma impositiva. Precisa do diálogo, é um tema complexo, envolve mudança em relação a valores, a crenças, não é? Então, assim, antes de tudo, parabéns por vocês terem pensado, né, nessa pauta, terem dado essa oportunidade para a gente. Agradeço demais e espero que a gente tenha trazido reflexão e pensamentos aí reflexivos para as pessoas em relação a esse tema. Sem dúvida. Cacá? Também agradeço aqui a oportunidade, né, da gente expandir cada vez mais a consciência e da audiência do Radar Paulista para esse tema tão importante para a sociedade brasileira, e acho que um tema que a gente não trouxe e que é crucial nessa transformação, né, até dessa educação antirracista, é da consciência dos nossos vieses, né, a gente começar a se questionar individualmente onde estão os meus preconceitos que nem eu sei que tenho, né? Que a gente chama de vieses inconscientes. E como que esses meus vieses inconscientes se relacionam aí com a minha experiência com diferentes raças e etnias. Porque muitas vezes eu estou tendo uma educação, eu estou contribuindo para a manutenção desse sistema racista, né? Tanto estrutural quanto institucional, sem ter consciência de que eu estou fazendo isso baseado nos meus preconceitos, que eu não tenho ainda a visão sobre eles. Então, acho que o primeiro passo para mães, para educadores e para líderes, né, para pais, né, e para todas as pessoas que, de alguma forma, influenciam, né, a educação de crianças, jovens, adolescentes e colaboradores,
é a gente assumir a responsabilidade por conhecer mais os nossos vieses. Todos nós temos vieses, somos educados dentro de uma sociedade racista, então é impossível a gente não ter o efeito disso. E se a gente trouxer mais esse autoquestionamento e autorresponsabilidade para a gente mudar internamente, certamente a gente vai conseguir influenciar mais positivamente essa educação antirracista. Tá certo, agradeço demais, mas eu lembro que nós chegamos a falar, acho que vocês falaram no início, né? Acho que não sei se foi você ou a Renata, que a primeira coisa é nós nos reconhecermos como uma sociedade racista. Uma de vocês falou isso no início, né? E realmente isso me marcou justamente porque eu acho que é por aí que começa também a correção, vamos dizer assim, né, daquilo que nós queremos para uma sociedade melhor. Então, de alguma maneira, fica essa lembrança também relevante dentro do papo que nós tivemos aqui. Agradeço muito a vocês duas e certamente nós vamos abrir esse debate sempre que possível, trazendo outras informações, atualizando, né, porque os comportamentos eles vão sendo atualizados na medida em que novas leis, novas medidas vão sendo também integradas na sociedade, né? Então é sempre importante a gente trazer esse tema para uma sociedade mais antirracista, tá certo? Agradeço e conto com vocês em novas oportunidades, tá bom? Até uma próxima e agradeço também a nossa audiência que esteve conosco até agora aqui também, tanto estando mais esclarecido, quanto também acompanhando o Radar Paulista sempre que possível dentro desse tema e dos vários que nós trazemos aqui todas as semanas. Lembrando que semana que vem nós estamos de volta e estamos todos os dias também na Rádio Trianon, pelos canais que eu já falei aqui no início do Radar Paulista na TV. Eu deixo aqui uma ótima semana a todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!